Bom dia, queridos irmãos, graça e paz em nome de Jesus. Amém? Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Ezequiel, no capítulo 37. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 14. A palavra do Senhor diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que se batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles. E viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: Os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. Disse isto e o fiz, diz o Senhor. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Deus, pela tua palavra. Obrigada, Deus, porque o Senhor tem o controle, Deus, não somente das nossas vidas, mas de todo mundo, Senhor, em tuas mãos. E nós pedimos, Pai, que o Senhor revele esta palavra, que o Senhor traga vida, Senhor, a essas letras, e que esta palavra, Senhor Jesus, traga também esperança, Senhor, para o nosso coração e direção, Deus, para as circunstâncias e situações que temos vivido. Em nome de Jesus. Amém. Então hoje nós vamos meditar no tema O Vale de Ossos Secos. Essa passagem que eu acabei de ler aqui está no livro de Ezequiel, no capítulo 37. Essa passagem é uma das passagens mais conhecidas do livro de Ezequiel. E ela se trata de uma visão que Deus deu a Ezequiel. Em que tempo isso aconteceu, Qual é o contexto histórico? O que estava acontecendo naquela época? Ezequiel, ele foi um profeta levantado por Deus, foi um homem de Deus. E o profeta é aquele que ouve de Deus e ele fala para o povo a palavra do Senhor. E Ezequiel, ele foi levantado como profeta em um tempo não fácil, um tempo extremamente difícil. Por quê? A nação de Deus, o povo de Deus, havia entrado num período de apostasia profunda, de um afastamento de Deus, e junto desse afastamento de Deus, um senso de nós estamos fazendo o que é certo, a nossa consciência não nos acusa. Deus nesse tempo levantou profetas como Jeremias, que lamentou ali, chorou e enviou a palavra de Deus para o povo, dizendo que Deus iria levar o povo cativo por causa do seu próprio pecado, porque o povo havia se esquecido de Deus, havia abandonado Deus. Mas a resposta do povo foi de não ouvir aos profetas e dizer: não, vocês não profetizam em nome de Deus.
Quem fala em nome de Deus é aquele que diz que nós teremos paz, nós teremos prosperidade na nossa terra. Afinal, o que nós fizemos de errado? Até que finalmente Deus provou quais eram os profetas que estavam realmente dizendo a verdade e a palavra de que o povo seria levado para o exílio se cumpriu. E esse povo então foi levado cativo, escravo. Esse povo que antes era um povo próspero, independente, que tinha o Senhor como seu Deus, que já havia conquistado, que já havia aniquilado vários povos inimigos, agora está sendo escravizado, sendo levado contra a sua vontade para uma terra estrangeira, uma terra de língua diferente. E essa terra era a Babilônia. E foi nesse período que esse povo estava cativo que Ezequiel foi levantado como profeta. Que Ezequiel foi levantado por Deus para falar a palavra de Deus ao povo. E durante esse tempo que o povo estava cativo, os muros da cidade, que eram a proteção ali do local, foram derrubados por terra. O templo também havia sido destruído, não havia mais o templo. A cidade tinha ficado totalmente em ruínas e o povo que sobrou havia sido levado para uma terra estrangeira, para uma terra de língua diferente, de costumes, de cultura diferente. E esse povo se sentia como ossos secos, tendo a sua terra destruída, tendo o seu templo, o local ali de adoração também destruído. E eles diziam: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Esse povo estava se sentindo sem esperança, sem perspectiva. Você já se sentiu assim, sem esperança? Esse povo, ao olhar para os lados, ao olhar para o que havia acontecido com eles no passado, eles não tinham esperança. Nossa terra tinha sido destruída, o nosso templo, que era o símbolo, ali que representava a presença de Deus, que carregava a presença de Deus naquele tempo, também havia sido destruído. E eles diziam: estamos de todo exterminados. Nós estamos destruídos. Você já se sentiu assim? Destruído? Olhando para todos os lados, você vê destruição, você não se sente pertencente a um local, aquela terra que era a promessa de Deus para o povo. Deus havia prometido aquela terra e de repente, por conta do pecado, eles haviam perdido aquilo. O pecado é o que nos leva à destruição, é o pecado que nos deixa assim secos, longe de Deus. E essa era a visão do povo naquele tempo. Eles estavam se sentindo destruídos, secos, sem esperança. E quantas vezes nós não nos sentimos assim, sem esperança? Muitas vezes as mesmas circunstâncias se repetindo ao longo dos anos, sem nenhuma mudança, e nós nos sentimos sem esperança. Como se algo não tivesse vida, vai ser sempre aqui. Mas é nesse cenário aqui difícil, de tristeza, que Deus envia a sua palavra para esse povo através de Ezequiel e dá a Ezequiel essa visão. E no versículo 1 diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor. Nesse tempo de calamidade, de caos, a mão do Senhor veio sobre Ezequiel. E ele me falou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Aqui Ezequiel tem uma visão, e a visão é uma bênção de Deus, Quando dada por Deus é uma bênção, porque ela nos dá sensações, ela nos dá percepções de situações que nós não teríamos com tanta clareza se não fosse aquela visão. Então aqui Ezequiel é levado por Deus, Deus deixa ele no meio de um vale que estava cheio de ossos. Que triste você já ser levado para um vale, Porque vale geralmente é mais úmido, mais frio, tem pouca luminosidade, tem pouca luz ali. Nós gostamos das montanhas, Das montanhas a gente vê as coisas tão pequenas, nós parecemos grandes, parece que a gente tem o controle da situação, a gente tem a visão ampla ali do que está acontecendo. Mas Ezequiel foi levado para um vale. E como se não bastasse ter sido levado para um vale, aquele vale estava cheio de ossos sequíssimos. O texto continua dizendo: era um cemitério, um lugar de morte. Ao olhar para um lado, ele via ossos,
morte, ao olhar para outro lado também, ossos e morte. E Ezequiel foi levado para esse lugar. E diz que o Senhor fez ele andar ao redor desses ossos, que eram muito numerosos sobre a superfície do vale e estavam sequíssimos. Então Deus fez ele olhar aquela situação. E o nosso primeiro ponto é a necessidade de um avivamento. Quando que nós precisamos de um avivamento? Quando não há vida, né? Quando houve vida, mas o que restou é a morte. Então há necessidade de um avivamento. E o que é necessário para que o avivamento de fato aconteça? A primeira coisa é que a gente reconheça a situação em que nós estamos. Aqui Ezequiel andou ali ao redor daqueles ossos para ver, para perceber qual era a situação de morte, de sequidão, uma situação que aos olhos humanos não há esperança. Porque afinal para o homem, quando morre, as pessoas dizem isso, né? Não há mais o que fazer. Morreu. Aos olhos humanos não há mais esperança. E Ezequiel é levado à realidade, a ver qual era a situação. A situação é de morte, de um tempo de sequidão, de afastamento de Deus, sem vida. E continua dizendo assim: então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? E Deus pergunta para Ezequiel: qual seria a sua resposta se você estivesse nessa situação, né? Em um vale cheio de ossos de morte, certamente haviam crânios ali, né? Caveiras, e aquela situação tenebrosa. Então Deus pergunta para Ezequiel: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Ezequiel, você acha que pode mudar? Você acha que tem esperança? Será que esses ossos, esse vale de ossos pode voltar a viver? E a resposta de Ezequiel é: Senhor Deus, tu o sabes. Parece que Ezequiel pega ali uma fagulha de fé para dizer: Deus, o Senhor sabe. O Senhor sabe. E é tão interessante que em momentos onde não há esperança, momentos de morte, de desespero realmente, o que Deus precisa, o que Deus quer é a nossa fé. É a nossa fé. Aqui Ezequiel disse: Senhor, tu sabes. Talvez esteja vivendo uma situação que seja extremamente complicada e difícil. E hoje Deus está perguntando para você: você acha que isso pode mudar? Será que isso pode voltar a ter vida de novo? Será que essa situação pode ser diferente? E nós podemos responder: Deus, o Senhor sabe. O Senhor é que sabe. E o texto continua dizendo: disse-me ele, profetiza estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Nós vamos para o nosso segundo ponto, que é o agente. Quem é que promove esse avivamento? Quem é que dá vida novamente? É uma ação do homem? É algo que tem a iniciativa humana? É algo que o ser humano pode promover, que o ser humano pode fazer e logo em seguida se gloriar por ter feito algo? Não. O agente de dar vida novamente, o agente de transformação é Deus. É Deus quem toma iniciativa para dar vida aos ossos. É Deus quem dá a visão a Ezequiel, quem mostra a realidade do povo. E é Deus quem opera também esse milagre nessa situação de morte, nessa situação impossível para os homens. E então, no nosso terceiro ponto, nós vamos ver quais são os instrumentos. O agente é Deus quem toma a iniciativa, é Deus quem faz, mas Deus usa pessoas, como está usando aqui Ezequiel, e também Deus usa mais dois instrumentos que diz, no versículo 4, ouvir a palavra do Senhor. Para dar vida de novo, nós precisamos ouvir a palavra do Senhor. Para que as coisas mudem, para que nós possamos voltar a ter esperança, nós precisamos ouvir a palavra do Senhor. Ouvir a palavra do Senhor. Muitas vezes o mundo nos diz muitas coisas, as pessoas nos dizem muitas coisas, mas nós precisamos ouvir a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é um instrumento que Ele usa para gerar essa transformação, para dar de volta a esperança, para dar uma perspectiva, um futuro para nós. Versículo 5 diz: assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós,
e vivereis. É Deus quem fala. É Deus que diz: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Um outro agente que nós vemos aqui é o Espírito do Senhor. Todo avivamento tem como instrumento a palavra de Deus é pregada e há também a ação do Espírito de Deus que vivifica essa palavra, que quebranta o coração, que gera arrependimento, que traz convencimento para os nossos corações, para as nossas vidas. Então, a necessidade de um avivamento, né? Reconhecer a situação, ver o que está realmente acontecendo, qual é a realidade que nós temos e não mascarar isso, né? Não procurar maquiar isso, mas aceitar a realidade. Aqui era uma realidade de morte, de ossos sequíssimos. E Ezequiel viu aquilo e entendia aquilo, né? O agente, quem é que dá vida novamente? É Deus. Tem a iniciativa em Deus, é Deus quem dá o primeiro passo, né? É Deus quem vai em direção ali àquele povo sequíssimo, sem esperança, para dar a eles novamente uma esperança, uma perspectiva, né? Para entregar sua palavra. Quais são os instrumentos que Deus usa? Deus usa a sua palavra, o seu Espírito Santo, e Deus também usa homens. Deus quer usar a mim, Deus quer usar você. Nós podemos ser esses instrumentos de transformação, né? Nós podemos ser esses instrumentos, né, que vão falar a palavra de Deus, que vão ser guiados pelo Espírito de Deus para trazer esperança novamente, né, para dar sabor. A palavra diz, né, que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. O sal, ele dá sabor, e o sal também gera sede nas pessoas. E Deus usa homens também. Deus pergunta, Deus precisa da nossa fé para agir. Como Deus pergunta aqui para Ezequiel: acaso esses ossos podem voltar a viver? Deus, tu sabes, o Senhor sabe. E então nós vemos o resultado. Qual é o resultado? Qual é o resultado de reconhecer o estado em que se está, reconhecer o estado que aquela nação estava vivendo? Qual é o resultado de ter Deus como agente, de ter Deus como aquele que inicia, né, esse avivamento, de dar vida novamente? Qual é o resultado de ter esses instrumentos, a palavra de Deus, o Espírito de Deus e também homens de Deus, cheios do Espírito de Deus? O resultado é um exército poderoso. E nós vamos continuar lendo o versículo 7, diz assim: então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Deus usou ali Ezequiel para falar a palavra de Deus. Então as coisas começaram a acontecer, a palavra de Deus começou a se cumprir. Ele começou a ouvir um ruído, um barulho de ossos batendo com ossos. E eles se ajuntavam, cada osso ao seu osso, né? Perfeitamente. E a gente sabe, não tem como colocar um osso do braço na cabeça. O osso do braço precisa se ligar ali com os ossos da mão para formar um ser humano, né? E aqui os ossos começaram a se ajuntar, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles. Aquilo que Deus havia falado, vai crescer tendão, vai ter carne e vai ter pele. A palavra de Deus começou a se cumprir. Ezequiel ali abriu a sua boca para falar a palavra de Deus, e então aquilo que Deus havia dito começa a acontecer. Mas não havia neles o Espírito. Só que Deus disse que teria Espírito, que Ele colocaria o Espírito naquele vale de ossos secos, né? Naqueles ossos sequíssimos. Então ele me disse, versículo 9, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E Ezequiel mais uma vez profetiza ali, diz a palavra do Senhor. Versículo 10, profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então o resultado foi um exército se formando daqueles ossos sequíssimos. Você consegue imaginar isso? Imagina se fosse você tendo essa visão, você vendo aqueles ossos sequíssimos naquele vale,
ouvindo o que Deus estava prestes a fazer, que aqueles ossos iriam se juntar, teriam tendões, carne, pele, e então teriam um espírito sobre ele, teriam vida novamente. E isso acontecendo e um exército sobremodo numeroso se formando. Então Deus disse para Ezequiel: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E aí vem a explicação. O que são esses ossos? O que esses ossos representam? Por que Deus havia dado essa visão para Ezequiel? Aqueles ossos eram toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Ou seja, nossa esperança morreu. Os nossos ossos se secaram, não temos mais esperança. Estamos de todo exterminados. Acabou. Deus nos livrou do Egito, abriu o mar para que a gente passasse. Nós aniquilamos grandes exércitos, povos inimigos com carros e cavalos. Um milagre realmente. Nós conquistamos cidades, né? Eles haviam conquistado Jericó, uma cidade fortificada ali, uma cidade difícil de conquistar. Chegamos na nossa terra, mas então fomos levados como escravos para a Babilônia. E é isso. Acabou. Não tem mais esperança. O que vai ser da gente? A gente vai morrer aqui e acabou. Mas Deus dá essa visão para Ezequiel para dizer: Ezequiel, tem esperança. Eu estou prestes a fazer algo. Eu vou te mostrar aquilo que eu vou fazer. A palavra de Deus diz que Deus não faz nada sem mostrar aos seus profetas, sem antes mostrar aos seus profetas. E aqui Deus está mostrando para Ezequiel o que ele estava prestes a fazer. O povo aqui estava como esse vale de ossos secos, mas Deus faria algo. Deus estava agindo, Deus estava trabalhando. Deus estava trabalhando no povo, no coração do povo, e Deus também estava trabalhando naquela circunstância, naquela situação. Versículo 12. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Mais uma promessa. Vocês estão se sentindo como um vale de ossos secos, sem esperança? Mas saibam que eu vou levar vocês de volta à terra de vocês. Vocês vão viver de novo, vocês vão ser como um grande exército. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. O povo estava como ossos sequíssimos, mas esse povo, mesmo estando como ossos sequíssimos, continuava sendo o povo de Deus. Deus chama ele: ó povo meu, vocês são meus, mesmo estando nessa situação, vocês são meus, e eu vou fazer algo nesta situação. Porém, vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Eu vou levar vocês de volta para a terra de vocês. Vocês estão aí se sentindo desamparados, esquecidos, mas eu não me esqueci de vocês. Eu vou restaurar vocês e eu vou levar vocês de volta para a terra de vocês. Então sabereis que eu sou o Senhor. Disse isto e o fiz, diz o Senhor. E por fim, a glória é dada para Deus. O povo saberia, também é um resultado, que Deus é o Senhor, Deus que disse e fez aquilo que havia dito. Deus levaria esse povo de volta para sua terra. E realmente esse povo foi levado de volta, eles retornam à terra, eles reconstroem muros, reconstroem templos, Durante esse tempo ali tem essa passagem bem conhecida que com uma mão eles edificavam ali, reconstruíam os muros, e com a outra eles estavam com um utensílio ali de batalha, de guerra, porque foi também um tempo de batalha, mas a palavra de Deus se cumpriu, a palavra de Deus aconteceu. E aqui lembra muito, tem tudo a ver com a nossa vida. Nós, antes de termos Jesus, era como esse vale de ossos secos, no pecado, nas nossas muitas ideias, pensamentos e sentimentos e confusões, muitas vezes. Mas o Senhor toma a iniciativa, Deus é esse agente, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Então Deus envia o seu Filho que dá vida, Jesus disse: eu sou o pão da vida, sou eu que dou vida. Eu sou também a videira verdadeira. Se alguém está unido comigo, tem vida, dá muito fruto. Então nós
passamos a ter vida. Jesus nos dá essa vida, nós passamos a ter vida. E Ele também nos enviou o Seu Espírito Santo. A Sua palavra, nos deixou a Sua palavra. E o resultado ainda hoje continua sendo, né? Que nós possamos saber ainda mais e que todas as pessoas saibam que Deus que fez isso é o Senhor, que Ele é o Senhor. Então, meu querido irmão, essa palavra trouxe muita segurança para o meu coração e eu espero que também traga muita segurança para o seu coração. Não sei quais são as situações de não ter esperança que você está vivendo, não sei qual é o vale que você está, não sei quais são esses ossos sequíssimos para você. Mas saiba que quando Deus diz uma palavra, Ele cumpre aquilo que Ele diz. Ainda que a situação seja de olhar humanamente e dizer, não tem jeito. A nossa esperança pereceu, morreu, a gente não tem mais esperança, não tem mais jeito. Nós somos totalmente exterminados, nós estamos destruídos. Se Deus deu uma palavra, creia que Deus vai fazer. E ainda que seja um pouquinho de fé que feche aí no seu coração para você dizer, Deus, o Senhor sabe. O Senhor sabe. Que essa palavra hoje, assim como gerou no meu coração, que também gere fé no seu coração, né? A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que hoje você tenha fé, que a sua esperança seja renovada. Nós vivemos dias difíceis, dias muito difíceis, mas que em nome de Jesus no nosso coração haja essa esperança, haja essa certeza de que Deus vai cumprir as suas palavras, de que Deus vai cumprir as suas promessas e que ainda que a realidade seja tão difícil, Deus é poderoso para mudar qualquer situação. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra. Obrigada, Senhor Jesus, porque é o Senhor quem fala, Deus conosco, é o Senhor quem revela, quem dá esperança para o nosso coração. É o Senhor, Deus, quem nos carrega muitas vezes, nos dá ânimo, esperança, força. E eu oro, Deus, para que a esperança do Senhor esteja no nosso coração, Pai. Não nos deixe, Senhor, desanimar, mas que, ainda que seja pequena, Deus, que haja fé no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.